Eu quero falar com você hoje sobre alguns aspectos, né, que são importantes em relação à nossa fé, a fé em Cristo, e eu creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais. Você tem a expectativa no seu coração. A imagem de Deus e a imagem de Cristo de muitas pessoas, ou melhor, a maioria delas, ela é errada, ela não é bíblica. A imagem de Deus que a maioria das pessoas tem é de um Deus mau, é de um Deus que Ele castiga, Ele quer castigar, Ele está esperando uma oportunidade para condenar você, para acusar você. Então é aquela questão, quando nós não temos conhecimento, quando as coisas estão dando errado na nossa vida, não aconteceu uma situação como nós queríamos, o primeiro pensamento que vem, né, é Deus pesando a mão sobre mim, também eu mereço, porque eu estou fazendo tudo errado. Mas na verdade essa não é a imagem correta de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando você olha para as Escrituras, no Antigo Testamento as pessoas não tinham a visão clara de quem era Deus. E quando você talvez já acessou as Escrituras Sagradas lá atrás, você diz, mas esse é Deus que mata, que tem guerra, que tem sangue, é esse Deus? Só que ninguém conhecia Deus, ainda não havia a revelação de Deus. Aí agora então Cristo, que é o próprio Deus, Ele é o Filho, né? O próprio Pai envia o seu Filho, e uma dos propósitos de Cristo, sim, é salvar a humanidade, redimir a humanidade do pecado, mas outro juntamente com esse é o que? É expressar quem é Deus. E a palavra diz que Ele é a expressão visível do Deus invisível. Então quando nós queremos saber como que Deus é, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para o Filho. Quando nós queremos saber como que Deus age, como que Deus atua, quais que são as atitudes de Deus, nós devemos olhar para as atitudes de Cristo. Elas demonstram como que é Deus, como que é o coração de Deus. E na cruz, você sabe que na cruz, né, existiu 7 palavras, ou 7 sentenças de Cristo. Quando Ele estava na cruz do Calvário, naquele curto período na cruz, Ele liberou 7 sentenças que mostram como que Deus é. E essas 7 palavras que eu quero falar com você, a primeira está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vamos ver. Qual que é a primeira sentença que Deus, Cristo na cruz, dá para mim e para você? Está perdoado. Eu e você precisamos entender que o perdão de Deus não está relacionado com as nossas obras, não está relacionado com aquilo que nós fizemos. O perdão de Deus está relacionado com aquilo que Cristo fez, com a cruz de Cristo. Eu lembro de quando não tinha revelação do perdão, não tinha revelação da obra da cruz nesse aspecto, eu vivia condenado e acusado. Então estava tudo certo, mas lá dentro de mim havia uma condenação, uma acusação. Porque alguma coisa estava me dizendo, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Alguma coisa não está certa dentro de mim, alguma coisa não está. É porque eu não tinha entendido o quanto que eu era perdoado. Você não foi perdoado, e aqui eu avanço para a segunda, você não foi perdoado uma vez só. Você não foi perdoado dos seus pecados que você já cometeu. Você foi perdoado dos pecados que você cometeu e dos pecados que você cometerá. Pastor, como assim? Sim, a palavra diz que Jesus, e aí vamos trazer a questão do calendário, que Ele morreu há 2023 anos atrás, amém? Há 2023 anos atrás você era nascido? Então você não pecou antes da cruz lá, você pecou depois, então Ele já perdoou o seu pecado depois. Pastor, quer dizer que agora eu posso sair pecando? Olha, eu ouso dizer, se você tiver revelação do perdão de Deus, você pode tentar, que você não vai conseguir. Porque o perdão de Deus está relacionado com a graça, está relacionado com o seu favor, está relacionado com um presente, ok? Nós não merecemos, mas Ele nos deu. Isso é graça, isso é perdão, está sobre a sua vida. Quantos gostam de receber presente aqui? Alguns só. Gosta? Presente? O Miguel também. Presente. Quando você pega um presente, o que você faz? Vou botar fora esse presente assim? Você ganha um carro de presente. Vou pegar, boto um tijolo no acelerador e miro num poste. Você vai destruir o presente que você ganhou? Então me diz, como uma pessoa que tem revelação do perdão de Deus agora, ela vai colocar o perdão de Deus no lixo? Não, ela entendeu que não merecia e foi perdoada. Em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha a cena, irmãos. Jesus está na cruz. Que cena confortável, né? Na cruz. Os pecados de toda a humanidade estão vindo sobre Ele. A hora, né, do cumprimento do propósito está chegando. Ele está agonizando em dor. E agora uma pessoa pede para Ele, né, e ela percebe
Isso que é poderoso da presença de Deus. Isso que é poderoso de uma presença. Isso que é poderoso de um ambiente onde o perdão, a graça de Deus, ela é liberada, ela é compartilhada. As pessoas, elas são constrangidas por esse ambiente. Jesus, ele diz, João diz, né, que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E é muito bom, né? Eu acredito que você já teve essa experiência, estar perto de pessoas, conviver com pessoas que não tem aquele ar de condenação, de julgamento, de acusação, mas de pessoas que encorajam você, de pessoas que liberam palavras de vida sobre você. É bom ou não é bom estar próximo de pessoas assim? E aqui na cruz, o ladrão percebe: epa, esse aqui tem alguma coisa diferente. Ele estava sendo morto, ele estava na cruz do Calvário agonizando, mas ele percebe a ponto de dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não ficou acusado, ele não ficou condenado, pelo contrário, a presença de Deus, ela fez com que ele constrangesse no seu interior, e ele dissesse: lembra-te de mim. Ele não diz: eu sou um pecador maldito. Ele não diz também: eu fiz umas coisas erradas, mas eu fiz umas coisas boas. Não, ele não fala isso. Ele só diz: lembra-te de mim. Ele não olha para as suas obras, não olha para aquilo que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele diz: lembra-te de mim. Mas agora Jesus tinha entendido para ele: cara, só um pouquinho, meu Deus, isso é hora de tu me pedir essas coisas? Eu estou morrendo na cruz do Calvário, não está vendo, eu estou sofrendo. O que Jesus diz? Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Qual que é essa palavra? Essa palavra diz que ele é poderoso para salvar. Essa palavra diz que Jesus, ele não está procurando uma oportunidade para condenar você, para acusar você. Ele está procurando uma oportunidade para liberar favor e graça sobre a sua vida. Para de se defender, para de se justificar diante dele. Diga somente para ele: Cristo, lembra-te de mim, porque eu sei que tu é amoroso, eu sei que tu é perdoador, eu sei que tu é poderoso para salvar. Então lembra-te de mim, eu estou precisando de salvação, e lembra de mim. Quando você estiver passando por uma situação difícil, de enfermidade, não fique reclamando, não fique acusado e condenado, mas faça como esse ladrão na cruz e diga: Senhor, lembra-te de mim. Eu já ouvi falar que o Senhor cura. Eu ouvi falar que uma menina tocou em ti, Jesus, e foi curada. Senhor, eu ouvi falar que um cego de nascença com mais de 30 anos foi curado. Então, Senhor, lembra-te de mim. Esse é o coração de Deus, ele é poderoso para salvar. Pastor, meu casamento está horrível, está complicado, eu não sei o que eu faço. Diga para ele: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus diz para você: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo eu vou atuar na sua vida. Hoje mesmo eu vou entrar na sua casa. Hoje mesmo você pode ser curado da sua enfermidade. Hoje mesmo a sua vida, ela pode ser transformada, porque ele é poderoso para salvar, irmãos. Olha só, o que acontece na cruz? Na cruz, os pecados de toda a humanidade, de toda a história, elas vêm sobre Jesus. Todos os pecados. E Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Então, naquele momento, na cruz do Calvário, Deus se separou de Jesus. O Pai se separou do Filho. Por isso que ele não diz: Pai, por que me abandonaste? Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, irmão, isso aqui é profundo demais. Jesus, ele foi separado do Pai. Porque ele fez alguma coisa? Não, por causa dos nossos pecados. O Pai, o Deus, teve que abandonar o Filho. Abandonar o Filho, para quê? Para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Lá em Isaías tem um texto que diz que agradou a Deus moer Jesus na cruz. E eu confesso, quando eu li esse texto há uns anos atrás, digo: mas como que Deus vai ter prazer em moer, em sacrificar Jesus? Aí eu fui orar, pedi a Deus: mas por que isso? Ele está perdendo um filho. Você que tem filho sabe disso. Imagina o que vai fazer isso com o filho, para salvar outras pessoas. Mas aí a palavra diz que ele agradou-se fazendo isso. Digo: meu Deus, mas como assim? Só que aí, quando Deus está, entre aspas, perdendo um filho,
Ele está ganhando muitos outros filhos. Então quando Jesus está na cruz, quando Jesus está na cruz, irmãos, eu creio que Deus nem estava olhando aquela cena. Deus estava olhando para aqueles que se tornariam filhos a partir de Jesus. A palavra diz que ele é unigênito, mas quando Deus o entrega, ele se torna o primogênito, ou seja, ele era o único filho, mas por causa da cruz, ele se torna o primeiro filho de muitos irmãos. Só que esse abandono de Jesus na cruz, ele garante que eu e você jamais seremos abandonados. Há um texto lá em Hebreus que diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sei que tem momentos, como eu já mencionei antes, pastor, Deus não está comigo. Não pode, olha só essa situação, Ele não está comigo, Deus não está nesse negócio. Mas eu quero dizer que a comunhão com Deus não é um sentimento, não é quando você sente, é quando você crê, lembra? É quando você crê, você precisa de crer, Ele está comigo. Davi, ele diz no Salmo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Não importa, Ele está com você. Davi diz: mesmo que eu vou para o vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele está com você todos os dias, em todos os momentos, e Ele promete para mim e para você. E na cruz, a palavra dele na cruz declara isso: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. As pessoas podem te abandonar, todas as pessoas que são próximas, que você confia, em algum momento elas podem te abandonar, mas eu quero dizer para você que Ele não abandona você, Ele está com você. Irmãos, a obra da cruz, ela fala dessa substituição. Então, era eu e você que éramos para estar lá. Ficou claro isso para você? Mas Ele foi no nosso lugar. Então, Ele nos substituiu. Então, olha só, Ele obviamente, mas Ele é Filho de Deus, ok? Nós éramos pecadores, e Ele vai para a posição de pecador agora. 2 Coríntios 5:21 diz o quê? Que Ele nunca pecou, mas Deus o fez pecado. Então, Ele veio para a posição de pecado, e eu e você fomos agora para a posição de filho. Porque nós fizemos algo? Não, por aquilo que Ele fez. A condenação estava sobre nós, mas Ele tomou a condenação sobre Ele. A morte estava sobre nós e a vida estava nele. O que Ele fez? Ele entrou na morte para que nós pudéssemos entrar na vida. Consegue entender a substituição aqui? A palavra diz que Ele é rico, mas Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele. Consegue entender a troca que aconteceu aqui? E aqui na cruz, Ele bebeu o vinagre, e esse vinagre aqui, eu quero simbolizar ele como o cálice do pecador. Jesus bebeu o cálice do pecador, para que eu e você bebêssemos o cálice da justiça. Antes da cruz, Jesus reúne com os seus discípulos, Ele faz a ceia. E quando Ele faz a ceia, Ele parte o pão, Ele pega o cálice, Ele levanta o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice é o meu sangue que eu derramo em favor de vós. E Ele entrega aquele cálice para os seus discípulos. O que Deus fez? Deus deu o nosso cálice para Jesus, e Jesus nos deu o cálice dele. Ele bebeu o cálice do pecado, e nós bebemos o cálice da justiça. Nós bebemos o cálice dos justos. Nós bebemos o cálice da vida. Eu e você não bebemos mais o cálice do pecador. Eu e você não bebemos mais, ou seja, não sofremos mais as consequências das nossas atitudes. Não, nós bebemos das consequências da atitude de Cristo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa última palavra aponta para quê? Que tudo começa em Deus, tudo é por Deus e tudo volta para Deus. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus viveu na comunhão, no propósito do Pai. E agora o que Ele está fazendo? Ele está voltando para o Pai. Em Romanos a palavra diz: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, de Deus, de Cristo, por Ele e para Ele.
porque tudo é para a glória de Deus, irmãos. Todas as coisas são para a glória de Deus. Nada começa em mim, nada começa em você, nada acontece pela sua força, e nada é para você, pelo contrário, tudo começa em Deus. Foi Ele que sonhou você, Ele planejou com você, Ele criou você, para quê? Para você viver por Ele, para você viver por intermédio dEle, para quê? Para a glória dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.